Abrir, capítulo 6, aleluia, onde diz o texto: Jesus é o Senhor do sábado, aleluia, glória a Deus. Capítulo 6 de Lucas, glória a Deus, aleluia, Jesus. 6 de Lucas, hein? Novo Testamento, põe Mateus, aleluia. Aleluia, capítulo 6 de Lucas. Amém? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Onde diz assim: e aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: aleluia, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? Dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aleluia. E aconteceu que também no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirada. E os escribas e fariseus observaram se o curaria no sábado, para acharem o que acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirada: levanta e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. E disse-lhe Jesus então: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estendendo a mão: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram, aleluia, cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aleluia. Vamos orar. Amado e eterno Deus, obrigado soberano por esta palavra. Graças, Senhor, abençoa, Pai Santo. Pai, toma conta, Jesus querido, Santo, nessa noite. Aqui estamos, Pai, em três pessoas, Pai, mas sabemos que simboliza, Santo, Pai, Filho e Espírito Senhor. Santo. Também sabemos que aqui estão os anjos do Senhor. Sabemos que esta casa está cheia, porque onde tem um clamando, o Senhor está. Então, obrigado, Jesus, por este culto dessa noite. Amém. Pode a última só um minutinho e já estaremos terminando, né? Como sempre, né, irmãos, nós olhamos para esse texto e vemos que sempre tinha alguém para acusar Jesus. Sempre tinha alguém para tentar pegar Jesus de um jeito ou do outro. Mas sabemos também que o Senhor, nosso Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, sempre tem resposta para todas as coisas. Sempre tem, aleluia, solução para todo o problema. E ali, quando Jesus, aleluia, estava, diz a palavra, no segundo sábado após o primeiro, ele passou pela seara. Ele e seus discípulos
estavam ali arrancando espiga, esfregando com as mãos, então comiam os discípulos. Mas por ser sábado, os fariseus começaram a murmurar, começaram a dizer se era lícito fazer o que eles estavam fazendo no sábado. Aleluia! Mas Jesus, ele olhou e ele disse: olha, vocês nunca leram o que Davi fez quando Davi teve fome? Vocês não viram que Davi, com aqueles que estavam junto com ele, eles entraram na casa de Deus e eles pegaram os pães da propiciação, o qual ninguém poderia tocar a não ser os sacerdotes. Davi estava com fome junto com os seus, entrou ali e comeu os pães da propiciação. Aleluia! E ainda disse mais Jesus: então, o Filho do Homem, ele é o Senhor até do sábado. E ele fez uma pergunta tão interessante para eles: se era lícito deixar alguém morrer no sábado, matar alguém ou salvar alguém? O que era lícito fazer? Ele deixou aquele povo, aqueles fariseus, sem resposta, pastor João. Eles não tiveram o que comentar com o Senhor, porque claro que eles não iam deixar alguém morrer no sábado, só porque era sábado. Se eles pudessem salvar, eles iriam salvar. Usando esse termo, Jesus deixou eles ali sem resposta. E quando ele foi curar aquele homem, ele usou uma sabedoria tão tremenda, a qual ele tem dado para aqueles que servem a Deus, aqueles que querem realmente falar do amor de Jesus. Muitas vezes, o mundo aí fora faz pergunta para nós, para ver se nós temos um alicerce na Bíblia, ou para ver se nós não sabemos nada da palavra de Deus. Sempre vão tentar nos perguntar algo. E aí, nós temos que estar mediante essa posição que Jesus deixou, preparados para falar, preparados para responder, para dialogar com o povo de fora. Porque ali, quando aquele homem, Jesus conhecendo o pensamento, o coração daqueles homens, ele mandou que aquele homem se colocasse de pé no meio daquele povo. E ele olhou e ele disse algo muito interessante: olha, uma coisa, vocês vão me perguntar, e já sabia. Vocês estão esperando um momento para me pegar, para perguntar algo para mim, então eu vou responder. Jesus disse: olha, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar. Ele deixou eles sem saída. Eles não puderam falar. Claro, fazer o bem e não fazer o mal, salvar alguém e não matar. Essa é a resposta que eles imediatamente, com certeza, colocaram em suas mentes. Não, fazer o mal não, o bem. Matar também não, salvar. Assim, Jesus olha para eles e diz o quê? Jesus olhando ao redor, ele disse algo. Ele disse: ó, estenda a mão para o homem. E assim que o homem estendeu a mão dele foi restituída e ficou curada como a outra mão. Mas a palavra vai dizer que aqueles homens ficaram cheios de furor, eles ficaram bravos, eles ficaram furiosos. Eita glória, mais um para a coleção. Aleluia. Ficaram furiosos, né? Glória a Deus. E ali naquele momento, a conferenciavam sobre o que eles iam fazer a Jesus. É sempre assim, irmãos. O inimigo, ele tenta nos afligir, ele tenta nos atingir com algo, mas perante essa palavra sagrada, né, que Deus nos dá, não existe como ele nos afrontar. A resposta para todas as coisas está aqui dentro. Sempre Jesus, ele não, a palavra do Senhor vai dizer que ele não desampara nenhum filho seu, e é verdade, irmãos. Sempre quando nós estamos conversando, o Senhor está nos enchendo de resposta para dar para o povo, para falar com as pessoas. É o Espírito de Deus que encarrega-se disso, né?
Então é maravilhoso, irmãos, não importa o dia, não importa a hora, não importa se é domingo, se é sábado, o importante é fazer a obra de Deus, é falar do amor de Deus. Se for para Jesus curar, Ele vai curar, se for para Ele transformar, Ele vai transformar, se for para libertar, Ele vai estar libertando, se for para batizar, Ele vai estar batizando, porque Ele não olhou para dia algum. Ele fez a obra completa. O Senhor faz a obra completa, irmãos. E a obra de Deus, ela não tem dia para ser feita, né? O povo escolhe dias. Nós escolhemos a Jesus. Nós sabemos que o nosso Jesus Cristo, Ele é fiel, é verdadeiro, né? E Ele é quem é o dono da obra. Nós somos apenas empregados, servos do Senhor, enquanto estamos aqui de passagem, né? Louvado é o nome do Senhor. É que nem dizia um pregador, estava vendo ali, né, irmão Marcos Feliciano, e ele falou algo que ficou guardado na minha mente. Ele disse: falar para um bêbado, para um drogado, para uma pessoa que ele precisa se converter, é fácil, é bem fácil dizer para ele que ele precisa largar do vício, precisa ser liberto. É fácil, mas dizer ele: mas quero ver você estar dentro da congregação e falar para o teu irmão do lado que ele tem que se converter, que ele precisa se libertar. Que nem dizer ele brincando ali, né, espiritualmente, ele dizendo aí: você prepare-se para você correr ou morrer, né? Aleluia. O irmão vai ficar como diz a história, com a faca afiada já para ter apunhalar. Está mandando ele se converter, ele se consertar. Aí ele vai dizer: mas eu estou na casa de Deus e o irmão está mandando eu me converter, me consertar. Mas ele não falava que a pessoa estava errada. Se converter nós, todos nós temos todo dia estar se convertendo, tá? Dobrando o peito, se humilhando para Jesus, né, irmãos? É isso que ele falava. Então tem pessoa que, se você for falar pelo irmão precisa se converter, mas você pega uma briga na hora, né? Porque ele não entende as coisas espirituais, ele está na carne, ele não vai entender, né? Mas nós, graças a Deus, entendemos e podemos falar para alguém, né? Com amor, com carinho. A pessoa está fraca, está ali abatida, e como que eu não vou dizer para ela: irmão, se converta, irmão, filho no passo, irmão, reaja, irmão. Eu vou ajudar ele. Mas tem pessoa que não entende o que está fazendo, ele acha que está mandando, está vendo algo errado no irmão e está querendo que ele se conserte, né? Mas não é, irmãos. A conversão não vem só lá no pecado lá fora, no vício, ela vem muitas vezes dentro da casa de Deus. É que nem pessoa, pastor Valmir, que está do teu lado e você está ali orando, e ela está conversando. A pessoa que está ali, ela não está convertida, ela precisa se converter, porque além dela não estar escutando, ela está te atrapalhando a você ouvir as coisas de Deus. Então, nesses pontos, é que ali o pastor falava, e eu guardei, estava escutando ali, eu estava olhando na Bíblia, é verdade, o Senhor Jesus, ele fala em Atos Apóstolos que precisa haver uma conversão sincera para Deus, né? Uma conversão daqui de dentro, que nem dizia, do coração, não uma conversão daqui, que nem dizia o pastor lá. A conversão daqui, ela é simples, a pessoa acha que se converteu, e ele está na casa de Deus, ele fala o que quer, ele diz o que quer, e ele está convertido, mas aqui de dentro não é essa que nós temos, que sabemos que devemos reverenciar as coisas de Deus, sabemos que devemos agir conforme o Espírito de Deus nos ordenar, e a daqui não, a daqui ela vem do pensamento, o que der na mente ele faz. É o que muitos fazem por aí, e quebra a cara depois, não sabe o que aconteceu, né? Então se coloque de pé em nome de Jesus, agradecer a Deus, agradeço ao pastor Valmir, né? Está aí nos auxiliando.